Muito boa noite a todas e todos. É com muito prazer que nós estamos aqui para iniciar mais uma atividade do FEST 2020. Meu nome é Valéria, sou professora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Mucuri, Teófilo Otoni, e também integrante do Instituto Cultural em Cena. Então, nós estamos aqui para fazer uma roda de conversa que tem como tema Teatro pelos Cantos, Vivências Possíveis. Então, de início, gostaria muito de agradecer, agradecer às pessoas que estão conosco aqui nessa noite, Nena, Naine e Ronaldo. Em breve já vou falar o breve currículo deles, E então nós vamos discutir, debater esse tema. Gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores, alguns apoiadores de longa data, que estão conosco aí desde a primeira edição, de 2012, e nós estamos aqui para fazer esse festival de uma forma diferente dessa vez, gostaríamos de estar todos e todas reunidos fisicamente, mas não é isso que o momento nos permite, mas vamos fazer como o momento nos permite, então, gostaria, esse evento é uma realização do Instituto Cultural em Cena, e tem a parceria cultural da Coval Supermercados, Café Mucuri, Padaria Sabor de Mel, Gráfica Frota, Indiana Drogaria, Perfumaria e Manipulação, A Praça é Nossa, Chicos Bar, BM Negócios Criativos, Grupo Criativa, Foto Vídeo, Anima Kids, Sebrae, Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri, Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni e Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. É um evento que é patrocinado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, protocolo 2018, 12.0146. Então, com muito prazer, que nós vamos para mais essa atividade, do nosso festival, E vou fazer uma breve apresentação das pessoas que estão conosco aqui nessa noite, Gostaria muito de agradecer também as pessoas que estão assistindo essa live, participem conosco, tragam seus questionamentos, suas ponderações, estaremos abertos aí a debater essas questões aí ao final, Então, um agradecimento enorme a vocês, Então, uma outra coisa que eu gostaria muito de reforçar também é que o festival é um festival que tem tido muito compromisso com a formação, Então, desde a sua primeira edição, é um festival que promove oficinas, é um festival que promove palestras, é um festival que promove rodas de conversa, porque a gente entende que precisa dar a nossa contribuição, fomentando esses espaços de trocas de experiências, para que a nossa formação vá ficando cada vez mais fortalecida com essas trocas. E esse ano, então, não foi diferente. Acompanhe a nossa programação, além dessa roda de conversa, nós temos diversas outras, e acompanhem conosco, então. E eu tenho, então, o prazer de apresentar as pessoas que estarão conosco nessa noite, Ronaldo Cerruia é ator e dramaturgo de um dos mais importantes grupos de teatro do país, o Grupo 19 de Teatro, São Paulo, premiado no Brasil e no exterior. Além disso, desde 2009, fundou o Teatro Punim, um coletivo voltado exclusivamente para trabalhar as questões queer no teatro, com quem montou diversos espetáculos. O mais recente, chamado Desmesura, que ganhou o prêmio Suzy Capô, de obra mais transgressora do 25º Festival Mix Brasil da Diversidade. Desde 2017, pesquisa e estuda as relações entre arte e HIV/AIDS, ministrando várias oficinas, a mais recente intitulada Como Eliminar Monstros, Abordagens Contemporâneas sobre HIV, realizada no Itaú Cultural, dentro da programação da mostra Todos os Gêneros de 2019. Nena Inui, do Paraná, é artista, gestora, atriz, diretora, produtora, com 40 anos de teatro ininterruptos, inquieta,
Realiza seus trabalhos na cidade de Curitiba, Paraná, e circula pelo Brasil afora. É criadora do Espaço Cênico, desde 1997. Em 2017, estreia seu primeiro solo, Para Não Morrer, com dramaturgia de Francisco Malman, a partir da obra Mulheres, de Eduardo Galeano. Esse espetáculo é um grito, minha voz, o que eu quero dizer aqui e agora, diz Nena, que por essa atuação recebeu o Prêmio Shell 2019 de Melhor Atriz e o Troféu Gralha Azul 2017. E Naine Terena, Mato Grosso, é multiartista, natural de Cuiabá, Mato Grosso, e formada em Comunicação Social pela UFMT. Doutora em Educação, é docente na Faculdade Católica de Mato Grosso. Foi assessora de imprensa na Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso e na Secretaria de Estado de Cultura. E também professora substituta no curso de Rádio e TV da UFMT. Atualmente é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Multimundos Brasil e produz trabalhos jornalísticos para projetos ambientais e culturais através da Oráculo Comunicação, Educação e Cultura. É uma das organizadoras do livro Povos Indígenas no Brasil, Perspectivas no Fortalecimento de Lutas e Combate ao Preconceito por meio do audiovisual. Nós teremos, então, uma dinâmica de 15 a 20 minutos por pessoa, né? E aí a gente gostaria, então, de ter um pouco essa experiência de vocês aí, né? Ouvir de vocês sobre as vivências que vocês possuem, né? Como é que essas vivências de vocês dialogam com a temática desse festival, né? Que vivências artísticas são possíveis nesse contexto, né? Quais são as expectativas de vocês para o momento pós-pandemia, né? O que é possível nesse momento pandemia e o que vocês esperam para esse momento pós-pandemia, né? Então, fiquem muito à vontade. Pensei que poderíamos começar com Naine, passarmos em seguida para a Nena e depois o Ronaldo. Pode ser assim? Então, vamos lá. Naine. Oi, boa noite. Já dizendo que a gente tem companhia passando aqui dos lados, né? Vocês devem estar vendo, meu filho participa de todas as lives, ele já é um espectador ativo de tudo. Então, assim, ele vai passar e vai querer falar, mas faz parte, tá, gente? Com uns 60 dias, né, de afastamento social, as crianças também já ficam endoidecidas quando vem gente diferente. É bom falar com vocês, né? Tem sido uma experiência muito diferente, muito importante poder falar nesse momento com pessoas tão diferentes e de lugares tão longínquos para a gente, que está no Centro-Oeste, em Mato Grosso. Eu tenho aí um envolvimento multiartístico, porque são várias áreas e eu acho que é algo que me constrói constantemente e reconstrói também, fazer esse diálogo com vários eixos, mas na realidade tudo começou com o teatro. Eu comecei essa caminhada artística com o teatro, escrevendo textos para um pequeno grupo que a gente tinha no bairro, que ensaiava aqui no quintal da nossa casa, e isso alguns tempos atrás, há muito tempo atrás, e logo depois tomou corpo e eu fui estudar, fazer minha graduação e trabalhar com a comunicação, e me afastei desse fazer teatral, mas ao mesmo tempo me aproximei porque eu comecei a entrar num outro universo desse fazer, que é a comunicação, e a trabalhar com outros grupos, né, que existiam, porque aí nesse período o meu grupo já deixou de existir, eram crianças e jovens que cresceram e a gente não foi dando continuidade nesse processo, mas aí eu me vejo em uma outra posição, né, que é essa posição da comunicação, de um suporte para a divulgação, com outras pessoas, com outros artistas, com outros grupos, com quem eu fidelizei muito a minha relação pessoal e profissional, e que me deu uma noção também do nosso cenário, de quão é importante buscar o nosso público, né? A gente sabe que é muito difícil formar um público e mais difícil ainda um público pagante. Há um tempo atrás, eu resolvi retomar, de alguma forma, o meu fazer teatral a partir de algumas anotações minhas. Em 2018, eu consigo trazer alguns textos que eu
reunir tanto de pesquisa quanto da minha vida para uma atividade, não é um monólogo, mas também não é uma contação de histórias, é um meio termo, e a gente ainda está no meio do caminho, em que tem uma narrativa sobre o povo terena, e é um trabalho assim, que eu gosto bastante. E é uma retomada mesmo de alguns pontos e de algumas coisas que eu deixei para trás, né? Digamos assim, mas para assumir outras funções, diante de tantas funções que a gente tem que assumir dentro do nosso contexto artístico-cultural. Eu acredito que a gente tem que sempre se desdobrar para fazer a coisa acontecer, porque senão a gente realmente não acontece. O nosso cenário é sempre muito triste, né? É muito vago ainda de políticas de apoio, e dependendo do local em que a gente está, a gente pode acabar tendo um processo todo interrompido por falta de investimento, por falta de políticas, por falta de público pagante. Então, eu faço essa caminhada entre as artes cênicas, as visuais, a performance, um pouco da literatura, mas é uma característica de tentar entender mesmo todo esse cenário que a gente transita, que a gente vive, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque eu acredito que a gente precisa cada vez mais falar sobre a arte, sobre a cultura, sobre a educação, para que se compreenda o quanto tudo isso é orgânico e importante na vida da gente. Gostaria também de dizer que terminei há uma semana um curso de extensão aqui numa escola de teatro que tem em Mato Grosso, a MT Escola de Teatro, que foi um curso totalmente online, com pessoas de todo o país, e a gente falava do corpo nas cenas, né? E o trabalho foi bastante voltado para pensar os nossos corpos dentro de um contexto, e no caso era um contexto específico, que era o corpo indígena nas cenas, mas que para chegar nesse momento do corpo indígena, a gente passou pelo corpo de cada uma das pessoas que compuseram esse quadro de conversa do curso, e o que me leva sempre a pensar, é muito importante fazer essas trocas e conhecer a atuação e as realidades para a gente pensar e construir novas realidades, né? Novos momentos, superar alguns problemas que a gente possa ter no meio dessa caminhada. E esse momento é muito propício para se pensar isso, né? O quanto do que a gente faz fica estagnado, ou pode ser movido pelas nossas forças e energias de querer, né? Então, acho que é um pouquinho isso, assim, que eu posso dizer dessa caminhada e de tudo isso, assim, que eu acho que é muito importante fazer e estar dentro, estar envolvida nesse momento e nos momentos anteriores. Foram várias etapas da minha constituição de trabalho, e cada uma delas tem um valor muito importante e simbólico para mim, né, numa construção geral de pessoa e de comunidade. Naine, a gente agradece muito suas primeiras colocações aí, né? Eu achei muito bonito isso que você disse, né? Força e energia do querer. Acho que sintetiza bem isso que a gente está vivendo, né? E como que esse momento nos obriga a nos reposicionar, a pensar mesmo as nossas ações, né? Então, muito, muito bacana isso. Queria então que Nena, né, se possível, falasse um pouco aí sobre as suas considerações, compartilhar suas experiências com a gente. Pois é, a Naine falou do corpo, né? E eu tenho pensado muito sobre a presença, porque a gente faz teatro, a gente precisa da presença. Não tem jeito. A gente é aglomerador por natureza. Então, como é que a gente vai, como é que faz? Como é que faz teatro? A gente pode fazer, transmitir online, mas isso não é teatro, isso é uma outra coisa. Esse teatro onde você está na frente de outra pessoa, ou do lado, mas enfim, que você está com a presença física do corpo, eu fico pensando, eu não tenho resposta não, eu só tenho perguntas. Como é que vai ser, né? Porque não é que a gente vai viver
ou como é que vai ser, o que está sendo já, né? Então, o futuro chegou, né? A gente está tendo que lidar com isso, né? Eu acompanhava Facebook, fazia as minhas divulgações pelo Facebook, pelo Instagram. O Instagram nem eu mexia, era uma menina, a Luísa, que mexe com comunicação para mim, que fazia. E eu estou tendo acesso ao mundo através das telas, né? Estou falando com vocês aqui, né? E aí eu tenho um espetáculo, que é esse Para Não Morrer, que ele fala para a gente insistir na presença, né? Então, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente caminhou um pouco para esse lugar, né, da gente estar ligado nas redes sociais para divulgar, ou para comentar, ou para seguir alguma coisa, mas a gente fez uma prévia para esse momento, né, de alguma forma, a gente fez, né. Então, eu fico pensando como é que a gente se reinventa, né, porque difícil sempre foi, teatro, né, sempre foi, nunca foi fácil. Então, essa dificuldade, ela já é desde que, quando nasceu, né, a gente não era enterrado em corpo santo, né, e hoje estamos discriminados pelo poder federal, né, que artista virou bandido. Então, estamos, digamos que, na mesma, né, de quando a gente também não era enterrado em Campo Santo. Então, essa dificuldade em fazer teatro, a gente faz parte, já está no nosso DNA social aí, né, da trajetória, porque nunca foi fácil. Agora, como é que a gente faz esse teatro vivo, pulsante, presente, né? Não sei como é que a gente faz, acho que a gente vai ter que se reinventar mesmo. Eu sou uma mulher do século passado, né? E a Ana Cristina César falava, eu sou uma mulher do século XIX disfarçada no século XX. A gente vai ter que se reinventar mesmo, né? Agora, como fazer isso? Eu acho que, assim, tem algumas ações que estão rolando, né? Tem o Sesc em Casa, tem agora o Teatro, editais que estão todos voltados para trabalhos online, né? E acho que tem alguns apoios, tem as lives, tem essas lives, né? Os ao vivos. A gente está falando cada vez mais essa linguagem publicitária e em inglês, né? A gente vai estar virando tudo uma coisa só, né? A gente está fazendo ao vivo, mas não é ao vivo, é uma live, né? Então, e não é ao vivo, porque não é ao vivo também, né? Estamos nós, mas ao vivo era uma outra coisa, né? O que era estar ao vivo, né? Enfim, eu lembro que a gente usava uma expressão, só da época, falava, estou ao vivo e a cores, né? Enfim, acho que a gente vai ter que se reinventar. Acho também, por outro lado, que a gente do teatro é um bicho muito coletivo, muito resistente. Então, se o ser humano subsiste, sobrevive, o teatro vai sobreviver. E não vai ser através de edital, ou de apoio público, ou de não apoio, ou de teatro independente. A gente vai sobreviver porque o teatro tem a ver com essa essência do humano, né? Então, eu acho, agora é como, né? Como que vamos sobreviver, o que faremos, né? Como será a nossa relação com o público? Eu estou falando isso por causa do público, né? Porque para mim me interessa é o público, além de tudo, mas especialmente, né? Enfim. Isso, acho. Nina, muito obrigada pelas suas considerações. Essa frase que você fala aí de difícil sempre foi, me fez passar um filme aqui na cabeça e relembrar as edições anteriores do FESP. Um ano não tinha recurso público para fazer, outro ano
tínhamos dificuldade com os espaços, outro ano não tinha combustível no país, né? E aí esse ano a gente está assim, inovando na dificuldade. É uma dificuldade inédita, né? Mas concordo muito com você nesse sentido, que sempre foi difícil mesmo, e dessa vez e continua sendo difícil com níveis diferentes, né? Com intensidades diferentes, talvez. Você sabe, tem uma frase que eu lembrei aqui, só uma coisinha que você falou, que tudo que está posto, já está posto, então não exige nada da gente, né? Você só vai lá e faz o que está posto. Quando você tem que decidir, quando você chega num dilema, numa encruzilhada, e tem para cá ou para lá, o que você tem que fazer, isso é um espaço que a vida te dá para você exercitar quem você é. Porque aí depende da gente, né? Então, acho que a gente pode olhar, talvez, esse momento como um espaço para a gente se exercitar em quem somos, porque não está posto nada, né? Temos nós que fazer. Só isso. Uma outra questão que você falou do coletivo, né? Nós somos muito coletivos. Eu hoje estava pensando sobre isso, né? Se esse momento de isolamento social, um momento posterior a esse, talvez seja um momento em que os coletivos queiram estar cada vez mais coletivos, porque eu acho que é um momento que eu, pelo menos, tenho pensado muito nessa questão, né? Para mim, a importância do coletivo, ela sempre foi muito clara, né? Mas nesse momento em que a gente não pode estar no coletivo, isso parece que fica mais forte, né? Então, eu fico pensando que pode ser que em um momento posterior a gente possa dar mais valor a essa questão, né? Do estar junto mesmo. Né? As ações de solidariedade cresceram, né? Multiplicaram. Em todas as áreas. Sim, é verdade. Gente, gostaria muito de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? A gente está vendo aí vários comentários passando pela nossa tela. Muita gratidão a vocês por estarem conosco aqui nessa noite, né? A gente sabe que a concorrência está fortíssima em termos de live, e essas pessoas que dedicaram um tempo para falar aqui com a gente, a nossa eterna gratidão, né? E também gostaria de lembrá-los e lembrá-las, né, que podem fazer questionamentos, podem fazer considerações, que ao final a gente vai trazer esses questionamentos aí para os nossos convidados. E agora, então, eu passo a palavra ao Ronaldo para fazer suas primeiras considerações aí. Olá, gente. Tá dando para ouvir? Tá, né? Tava aqui. É bom ser o último, assim. É um privilégio, assim. Ouvir primeiro, né? Para depois falar. Então, enquanto a Naine e a Nena estavam falando, eu fiquei aqui tentando pensar o que eu gostaria de recortar, assim, nesse primeiro momento, a partir das provocações da Valéria. Eu acho que eu passei por, acho que eu e várias pessoas, enfim, a gente passou por muitos momentos nesse período de isolamento, né? Porque ele tem durado bastante, assim. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção logo no início foi uma espécie de obsessão, assim, que aconteceu, talvez por uma ansiedade, né, desse momento, dessa coisa de a gente ter que se trancar e o teatro não pode, quando que vai voltar, rolou uma espécie de obsessão, assim, por uma produtividade excessiva, que eu acho que ainda é um pouco resquício desse mundo que a pandemia e que tudo isso, de alguma maneira, coloca em xeque, né, e coloca aí como uma possibilidade de fenda nesse sistema neoliberal, meritocrático, né, de que a gente precisa produzir, fazer e ver e ser visto, enfim. E isso veio até dos trabalhos, assim, né? Eu sou ator de formação, mas de alguns anos para cá eu fui cada vez mais mergulhando na dramaturgia, e hoje eu acho que eu sou um dramaturgo que de vez em quando vai ser ator, porque eu tenho gostado muito mais de pensar dramaturgia, de pensar produção de pensamento a partir disso,
do que de atuar. Atuar tem me cansado um pouco, é cansativo atuar, né? Emocionalmente falando. E aí essa coisa dessa cobrança da produtividade e também de uma necessidade da gente falar e entender muito rápido o que era isso, o que é isso, né? O que toda essa mudança provocou. E eu lembro que eu via muito isso, né? As pessoas fazendo análises, né? Muito já, eu acho que o teatro vai virar isso, eu acho que o teatro vai ser isso, eu acho que o mundo nunca não vai mais ser o mesmo, eu acho que as pessoas não vão ser as mesmas, as pessoas vão ser as mesmas. E aí eu fiquei um pouco, aquilo tudo me pareceu um pouco excessivo, assim, e aí eu lembrei de uma autora que eu gosto muito, que eu queria citar aqui, que é a Svetlana Alexievich. Ela é uma autora ucraniana, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ela tem uma obra toda feita a partir de relatos, né? Então ela organiza o trabalho dela ouvindo as pessoas, né? Ela escolhe um tema, ela é muito comprometida com os temas ali que envolvem a região da União Soviética, da Ucrânia, enfim. E ela é autora de um livro, que é o livro talvez mais famoso dela, que chama Vozes de Chernobyl, e que ela escreve um pouco para falar da conta da tragédia que foi a explosão da usina de Chernobyl, que aconteceu no século passado. Eu também sou um homem do século passado, igual a Nena. Acho que foi em 85, né, na década de 80 do século 20. E foi ali um acontecimento que mudou completamente, assim, o mundo como se conhecia, ele mudou, ele deixou de ser, né, passou a ser um outro mundo, sobretudo ali para a região da Ucrânia e tal. E a Svetlana escreve esse livro 10 anos depois da explosão da usina de Chernobyl. E durante esses 10 anos, ela foi muito cobrada, porque ela já era uma voz relevante para o mundo, assim, já era uma autora importante, traduzida. Ela foi muito cobrada porque as pessoas queriam que ela falasse e dissesse sobre aquilo. E ela, ao ser cobrada, quando lançou o livro, ela disse assim: eu precisei esperar, porque o mundo que eu conhecia a partir do acontecimento de Chernobyl, ele foi completamente redefinido, ele foi refundado, e eu não tinha distanciamento, eu não tinha palavras, eu precisei guardar as palavras dentro da gaveta e esperar um tempo para eu entender o que eu tinha que dizer. E aí foi por isso que ela escreveu esse livro 10 anos depois. Então, eu tenho a sensação que a gente vai ainda precisar de um tempo mesmo para entender tudo isso, para descobrir o que vai ser esse mundo novo, né? E, ao mesmo tempo, a gente é artista, como a Nena falou, a gente é da prática, né? A gente a minha trajetória de artista é assim, são mais de 26 anos, quase 30 anos de teatro, e eu sempre trabalhei em coletivo, né? Eu não tenho nenhuma outra experiência que não seja a do teatro de grupo, né? Ainda na escola eu já entrei no meu primeiro grupo, depois eu fiquei 10 anos nele, depois mudei para São Paulo, estou há 17 anos no grupo 19, fundei o CUNIM em 2009, então já são aí 11 anos, né? E essa coisa da prática e da coletividade, ela define muito, né? Ela define muito a maneira de ver o mundo, a maneira de olhar para as coisas, né? De entender todos os acontecimentos. Eu não consigo entender as coisas somente a partir de mim. Eu preciso entender elas na relação com o outro e na troca mesmo, né? Na conversa, enfim, na troca com os outros. Então eu fico pensando isso, assim, que numa segunda fase dessa quarentena eu precisei pensar em ações, né, em coisas, assim, como é que a gente vai fazer, né, as coisas, assim. Aí começou a discussão do teatro online, não é teatro, e eu também lembro que aquilo, eu ficava lendo, eu falei, gente, eu não sou capaz de opinar um pouco, mas não é porque eu não tenho uma opinião, né, é óbvio que a presença para mim é como a Nena fala, né, a presença é um negócio que é concreto, né, como diz a Adélia Prado, a presença é para comer, é de comer, a gente pode cortar a presença, de tão concreta que ela é. E o teatro é essa arte da presença. Mas aí eu fiquei pensando também que a gente
talvez tenha que aprender outras corporeidades possíveis dentro desse novo mundo, né? Porque senão a gente vai meio que morrer, né? Enlouquecer, assim. E aí eu queria trazer como exemplo, para finalizar minha fala nesse momento, já que tem a ver também um pouco mecanismos, né? Uma das ações que eu tenho feito e que tem sido um respiro assim na quarentena, eu vi que teve alguém que perguntou assim, como fazer para dar aula de teatro e tal. Ano passado eu dei uma oficina no Itaú Cultural que tem a ver com essa coisa dos discursos artísticos que envolve o HIV como temática, porque isso é um assunto que atravessa a minha vida, né? Em 2014 eu me deparo com um diagnóstico de HIV positivo, e como sempre na minha trajetória artística, os atravessamentos compõem o meu material, né, de trabalho. Foi natural que depois de um tempo eu quisesse levar isso, sobretudo porque isso tem a ver com estigmatização, né, com estigmatização de corpos. Os corpos positivos ainda são muito estigmatizados, então eu tenho a sensação de que a arte é um lugar para se falar de estigmas, para se falar de feridas sociais. E o HIV, a AIDS, hoje é uma doença social, né? É uma doença do outro. Assim como as doenças, a Covid agora, a gente percebe várias semelhanças assim, nas epidemias. Assim. E aí, ano passado eu dei um curso online, que era um curso prático, um curso de produção não só de pensamento, mas de prática, né, de materialidade de discursos cênicos e performances, que tinham HIV como temática, e foi muito bacana o resultado prático disso. E aí agora a gente fez uma versão online, né? E aí 3 coisas me chamaram a atenção. Eu estava muito reticente, porque eu falava assim, nossa, mas vai ser uma coisa teórica, né? Uma coisa de reflexão, por uma plataforma online. Mas teve uma coisa que foi a possibilidade de encontrar pessoas de vários lugares do Brasil, como a gente está fazendo agora, né? De encontrar pessoas que eu talvez não me encontrasse em outra situação, na situação como o mundo estava rodando, né? Porque o Brasil é gigante, as ações são difíceis para fazer essas conexões, cada vez mais a gente tem pouco dinheiro para circular, para encontrar o outro, então a gente fica ali nos nossos nichos, né? Tentando ações muito próximas, o máximo do lado. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, essa possibilidade de encontrar gente tão bacana de vários lugares do Brasil, e tive uma certa surpresa de perceber que essa corporeidade do online, do curso online, ao longo da semana, ela não impossibilitou o mesmo deslocamentos que aconteceram na oficina prática, que era das pessoas irem se empoderando, né? Então, ao final, a gente está indo para a 3ª edição do curso, foram 2 turmas lindas, onde as pessoas iam falando das suas sorologias, dos seus status, das dificuldades de lidar com isso. Muitas delas era a primeira vez que elas estavam conseguindo falar sobre aquilo, e para outras pessoas, ainda que no online, né? Mas na presença de outras pessoas. Então eu tenho a sensação de que até a gente voltar mesmo com essa presença que é de comer, que é física, que é concreta, que a gente pode cortar com faca, a gente vai ter que reaprender a criar outras presenças, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz de o Fest estar acontecendo dessa forma, que é a forma possível, porque ainda é melhor isso do que não acontecer, né? E eu acho que o que os perversos querem é que a gente desista. E eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que se reinventar na adversidade e, ao mesmo tempo, ir brigando aí para tirar essa perversidade aí do poder, né? Digamos assim. Acho que é isso. Muito obrigada, Ronaldo, pelas suas considerações, né? A gente recebeu um comentário aqui da Ana Paula Boas, ela disse o seguinte: creio que é difícil a arte dar conta do que estamos vivendo internamente agora. Difícil. Vocês concordam com isso? Vocês gostariam de fazer comentários em relação a essa fala dela? Eu acho que sim. Eu lembro agora. Eu não sei se é o Adorno. Eu acho que é o Adorno, que ele tem um texto que é muito emblemático assim da filosofia, que, se eu não me engano, é alguma coisa que haverá poesia depois de Auschwitz,
né? É um texto onde ele problematiza isso, quer dizer, é possível fazer arte depois de acontecimentos tão avassaladores assim, e aí ele usa Auschwitz e o genocídio do povo judeu, e a gente teve muitos outros genocídios antes do povo judeu, né? A gente teve o genocídio do povo indígena, a gente teve o genocídio do povo africano, a gente continua tendo genocídio, né, da população negra, dos jovens negros nas periferias das grandes cidades, mas enfim, e aí ele vai questionando isso de uma forma muito bonita, que talvez a gente tenha, e ele conclui que sim, né, porque a arte, de alguma maneira, ela precisa dar conta do indizível, ela vai dando conta daquilo que é indizível de muitas formas, então eu acho que vai ser, mas é difícil, concordo com a Bolsa, acho que é bem difícil. A gente tem algumas questões aqui. Uma questão que a gente tem aqui é para a Naine. Naine, a cultura terrena tem sido repensada e reconstruída. Esse universo do passado importante, mas agora são adicionadas novas ideias, o que é uma tática de resistência. Como você percebe e encara tudo isso? A pergunta do André. Então, eu vou aproveitar o gancho para responder a pergunta anterior. Eu acho que nesse momento o que a gente tem que fazer é se manter vivo, né? É o essencial. E se manter vivo para poder depois pensar no que a gente vai dar conta de fazer. Isso. Né? Vai fluir, e o que fluir é o que vai nos levar a pensar, a refletir o que vai ser o mundo pós-pandemia. Porque a gente também está vislumbrando e está sonhando com algumas coisas que talvez não sejam reais, né? São coisas assim que a gente acha que vai acontecer e que o cenário mostra aí que são caminhos que talvez não sejam percorridos. Então, isso aí faz bastante parte de um contexto de não pensar agora que a arte tem que dar conta ou que a gente tem que dar conta. O que a gente tem que dar conta é se manter vivos e inspirados para esta vida que a gente tem e que pulsa o tempo todo, né? Isso por si já é arte, né? E é artístico demais. Quanto à pergunta do André, sim, todos os povos indígenas e todas as pessoas, e nós, nesse momento, remodelamos nossas formas de viver e não deixamos de ser quem somos, né? A gente vai apenas adaptando maneiras e ferramentas de se ver, de se olhar no espelho e ver que a gente é a gente, mas que a gente vai tendo algumas alterações e que essas alterações às vezes são boas, às vezes não são, mas a gente vai testando e vai pulsando, vai vivendo e vai tendo isso enquanto aprendizado e maneira de resistência e maneira de propagar outros conhecimentos. Então, assim, quando o André pergunta como eu vejo como o único caminho para se resistir, para se manter enquanto povo, enquanto a grande nação que é hoje, se não me engano, é a terceira ou a quarta nação indígena do país, então somos muitos, e o que esse momento de pandemia me ensina, sabe, é algo que eu tenho pensado bastante, que eu estou longe da aldeia, eu estou em Cuiabá e a minha comunidade, a minha família mora em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, então a gente está muito longe, mas a gente não está desconectado. A gente está conversando. E, assim, as medidas de segurança que a gente tem que ter, a higiene, tal, se realiza a partir de algo que é muito nosso, indígena, que é o comunitário, que é o coletivo, que é a ação conjunta, mas a gente faz isso usando aí essas ferramentas externas, que é trazer a máscara, é trazer o termômetro, é fazer uma barreira, são coisas que está agregando tudo que a gente conhece, que é nosso, que é lá do interior, do nosso ser, do nosso entendimento de vida, da nossa coletividade, com todos esses aparatos que vêm de fora. Então, assim, tem, obviamente, coisas que são muito ruins, né, que são incorporadas, mas tem coisas que são muito boas e a gente, infelizmente, não está livre das ruins, porque elas circulam e circundam todos os seres humanos, né? Isso aí. Tem um outro comentário aqui que eu gostaria de ler, para que vocês talvez fizessem alguma ponderação, é da Giedre. Ela disse, repensar o modo
fazer teatro, levando-se em consideração que o teatro era totalmente não bíblico, levado e apresentado ao público, sem palcos. Talvez seja outro nível o modo de teatrar. Acho que tem um pouco a ver também com o que vocês estão comentando, mas se quiserem aprofundar ou tecer mais algum comentário nesse sentido. Olha, eu acho que talvez o teatro de palco italiano, os grandes espetáculos que precisa de as grandes bilheterias talvez tenham mais problemas do que o teatro mais experimental, o teatro mais alternativo, que se apresenta em espaços não convencionais, ou que vai para a rua. Isso é um chute, né? Pode ser que não seja nada disso. Mas eu acho que a gente vai adaptando, né? O ser humano é o bicho mais adaptável do planeta. É o mais destruidor também, né? É o que destrói, né, o seu entorno. Mas o ser humano é um bicho adaptável, então eu acho que a gente está descobrindo aí formas, né? Eu estava pensando uma outra coisa aí que o Ronaldo falou, e acho que se a gente... E que tem a ver com o que a Nayane falou também, que se a gente salva as pessoas, a gente salva o teatro. Eu acho que a gente está numa roda, pelo menos a roda do teatro, que a gente conhece bem, muito voltada a ajudar quem está em situação mais vulnerável, inclusive o próprio pessoal do teatro, o pessoal da rua, né, moradores de rua, comunidades indígenas. Eu tenho participado de campanhas assim. Então eu acho que a gente não consegue fazer agora, neste momento, é que o Ronaldo falou, a gente precisa decantar, a gente está em decantamento. Então, qualquer coisa, uma previsão, eu não me sinto, nem vejo isso, muito mais dizer, né? Estou sendo atravessada por esse momento. Então, assim, mas eu acho que uma coisa que é muito clara para mim é que se a gente desiste de alguma forma, aí, de fato, eles terão vencido. E eles que eu estou falando é esse governo que a gente está... Porque a gente tem esse vírus e a gente tem esse presidente, né? Esse Estado, esse governo. A gente tem essa gente estúpida, ignorante, né, no comando do país. E a cada dia acontece uma barbaridade, é uma barbaridade. As coisas que acontecem, eu falo, não é possível, não é possível. Né? Então, eu acho que vai passar, eles todos vão passar, inclusive esse vírus vai passar. Mas a gente, politicamente falando, a gente não pode desistir, porque eles não merecem que a gente desista, né? Eu queria falar uma coisa, porque acho que a fala da Nina foi bem pontual, assim, a gente não pode esquecer que nesse país existe um vírus que é estrutural, que é basilar, que eu chamo de vírus colonial. Esse vírus nunca nos abandonou, né? Então, qualquer outro vírus que chega, né? Então, a gente falei muito isso no curso, né? Analisando o HIV e a COVID nessa relação e tal. Qualquer outro vírus que chega aqui nesse país, ele vai se somar a esse vírus estrutural, né? E ele vai aí se desdobrar em uma série de outras questões que talvez outros países, sobretudo os países lá do norte global, não sofrem, né? Então a gente tem esse vírus para erradicar que a gente não erradicou, que está aqui, ó, há muito tempo, né? Desde 1500. E aí os outros vírus vão chegando e vão... Não, então quando a gente fala se a gente vai falar da Covid, a gente vai precisar falar disso, de tudo isso que a gente está vivendo, em relação a esse vírus colonial, né? Quem são as pessoas que estão morrendo? Sim. São as mesmas pessoas. Sim. Sempre morreram, né? Então, e aí com relação à pergunta à reflexão da Giedre, né? Que eu não sei, também não sei. Eu só sei que o teatro
também esse teatro que a gente estava fazendo, né, que a gente fala, nossa, o que vai ser o teatro? Esse teatro que a gente estava fazendo, ele também nunca foi sempre assim, né? O teatro, ele foi, ao longo, desde que ele existiu, ele foi mudando, né? O teatro já se reinventou e já precisou se reinventar e se destruir, se criar outro. Então, eu acredito que vai existir, vai continuar existindo, e eu não sei qual que vai ser, mas ele vai continuar existindo. Essa questão da utopia, né? Eu acho que a utopia tem que ser o nosso realismo, senão, de fato, as coisas ficam muito complicadas, né? E aí, a partir disso que Nena falou, eu tinha até separado um poema para essa noite que eu acho que é muito isso que a gente precisa também para esse momento, né? É um poema de um poeta português, chamado Antônio Gedeão, que ele diz o seguinte, no final do poema ele fala assim: eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Então, acho que tem muito a ver com não perder essa esperança, mas não é a esperança de ficar esperando, né? Agir para que alguma coisa possa ser diferente. E o teatro sempre teve um compromisso muito grande com isso, em grande medida de problematizar as questões que estão postas, né? Porque, como o Ronaldo falou, não dá para discutir Covid falando só de Covid, não dá para descontextualizar, né? Tem toda uma questão política muito mais ampla do que falar só de Covid. Então, eu acho que essas também são reflexões que a gente precisa fazer. E o que vocês pensam sobre o que serão as produções no teatro, né? Como é que esse tema vai impactar nas produções dos textos, por exemplo, Ronaldo? O que você pensa em relação a isso? Você acha que vai vir muita coisa, muita produção nesse sentido, de trazer essas discussões? A gente vê que já tem algumas músicas que estão pensando isso, né? A gente também entende que é preciso maturar, mas a gente já vê algumas expressões aí artísticas que estão colocando esse dedo na ferida aí, então chamando atenção para esses problemas que você apontou também, né? Que todos estão falando aqui, né? O que vocês acham em relação a isso? Eu acho que vai ter, né? Eu acho que é uma tendência aí de o artista, de alguma maneira, ele quer sempre... O Benjamin falava isso, né? Que o artista é a antena da raça, assim. Então, acho que tem uma necessidade da gente sempre de estar traduzindo aí o tempo que a gente está vivendo, né? O tempo que a gente está inserido, uma tentativa aí nas nossas obras de alguma maneira dar conta deste tempo. Acho que o teatro tem a ver muito com essa relação do artista inserido no tempo em que ele vive. Então, acho que é meio natural, assim. Eu tenho um pouco de medo, porque eu acho também que, em nome disso, até pela minha primeira fala inicial, eu acho que é muito complexo e eu acho um trabalho árduo, assim, você dá conta, no calor dos acontecimentos, de falar disso e de repente, não cair aí em não ter aí alguns desafios pela frente, né? De repente não criar uma obra que seja, sei lá, binária ou muito panfletária. Mas aí eu acho que são os desafios dos artistas, sempre foram os nossos desafios, né? Essa coisa da forma e do conteúdo, de como você pode explorar as coisas. Mas eu acho que é meio inevitável, assim. E isso pode estar de muitas formas também, né? A gente tem muitas ferramentas, né? O teatro, a arte tem muitas ferramentas, né, de metaforizações, de processos de deslocamentos aí, que falam, para falar de uma coisa falando de outra. A gente tem que dar conta de falar desse país, a gente não consegue, porque a realidade, ela solapa a ficção de uma forma absurda, assim. Às vezes eu acordo, eu me deparo com uma notícia e falo assim, gente, se eu fosse inventar isso numa peça, as pessoas iam dizer que eu estava louco, e já é a vida. Então aí eu fico chateado, porque eu falo assim, não deu tempo nem de eu inventar. A vida veio e inventou pior do que eu podia imaginar, entendeu? Então, enfim, acho isso.
A gente tem algumas questões aqui, pensando, vamos falar, isso aqui está passando aí na tela agora, Vanessa e Juliano, pensando no tema da roda de conversa, teatro pelos campos, vivências possíveis, refletindo sobre essas e outras palavras sobre teatro em tempos de isolamento social, gostaria de provocar a reflexão sobre um certo isolamento que nós, nos interiores, historicamente vivemos em relação ao teatro. O que está diferente, na opinião de vocês? Nos interiores é o interior cidades, né? É isso? Ou interior dentro? Nas cidades que estão às margens, né? Ou acho no que interior das grandes... Das cidades, nas cidades, né? Mais longínquas, porque ela escreveu aqui que na cidade dela não tem nem teatro, o edifício teatral. Acho que foi algo assim. Gente, eu acho que isolamento e excluídos continuam, né? A gente, talvez mais, né? Assim, e talvez fiquem mais isolados ainda, presencialmente falando, né? De ter acesso, que não seja online, né? Que não seja internet. Mas olha, eu vou falar uma coisa, talvez seja o festival daqui de Curitiba, que é considerado com prós e contras, né? Mas é considerado o maior evento de teatro do país, isso é fato, né? Eles vão fazer um festival de teatro de rua e vão trabalhar com muitos grupos e atores daqui de Curitiba, que talvez nunca entrassem no festival de teatro de Curitiba. Por quê? Porque eles cancelaram, fizeram agora, talvez tenham que cancelar, porque eles estão marcando para setembro, eu particularmente acho muito cedo, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que até o Festival de Teatro de Curitiba teve que mexer, afrouxar, soltar um pouco a engrenagem e criar um outro passo. Então, acho que quem está em isolamento, e historicamente a gente sabe a gente tem uma dívida histórica com os indígenas, com os negros, né? A gente tem esse vírus colonial aí, né, que o Ronaldo falou. Ele tá presente o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a gente está num momento histórico de vida de que a gente tem que mudar, a gente tem que alterar alguma coisa. Não é possível a gente passar por tudo isso que a gente está passando, a humanidade, não é nós, brasileiros, a humanidade, e sair igual, a gente não pode ser igual. Então, eu acho que, assim, quando eu fico vendo essas empresas que estão apoiando, não sei o quê, eu nunca vi isso, doando, não sei o quê. Então, eu acho que talvez, eu quero acreditar que o ser humano vai se alterar de alguma forma, porque é a nossa sobrevivência, né, de cada um e do todo coletivamente. Eu acredito nisso, porque se eu não acreditar nisso, eu desisto, né? Então eu acredito nisso, eu acredito que a gente vai mudar, e que historicamente a gente vai continuar com os excluídos sim, mas a gente pode, neste momento, olhar e dar visibilidade e apoiar e ser solidário e tentar estar mais junto de fato, porque a gente está junto, a gente está no mesmo lugar, a gente está na mesma condição, todos estamos nas mesmas condições, uns com teto, com acessos, e outros não, mas estamos todos sujeitos a, né? Enfim, eu não respondi, mas enfim. Eu acho que é isso, né? O Brasil é tão grande, né? Então, essa reflexão, quando a Vanessa fala, né? A gente aqui nas cidades do interior, longe dos grandes centros, a gente vai quebrando esse isolamento, né? A gente está falando o tempo inteiro aqui de um isolamento social que
que está posto, né, enquanto prática geral. Mas já existiam isolamentos simbólicos em prática nesse país antes da pandemia da Covid, né? E aí eu acho que eu estou falando isso porque eu me lembrei de uma frase que também circulou muito ali no início da pandemia, circula ainda, e que me fez refletir, né? Quando as pessoas falam assim, mas o mundo como a gente conhece, o mundo como a gente conheceu não vai mais existir, o mundo como conhecemos não será mais o mesmo. E aí eu fiquei um tempo pensando nessa frase, e eu acho ela estranha, porque de alguma maneira parece que ela fala de um lugar como se antes existisse um mundo igual para todo mundo. Eu fico pensando, de que mundo que você está falando, né? Porque o mundo como nós conhecemos não mais vai existir, mas as pessoas conhecem mundos diferentes, dependendo da identidade, dependendo do lugar onde ela nasceu, dependendo das marcas identitárias que ela traz no corpo, enfim. Então eu concordo com a Nena, eu acho que a gente vai mudar, eu acho que a gente vai mudar tem gente que vai mudar para melhor, eu acho que tem gente que vai continuar a mesma merda, tem gente que vai mudar para pior, eu acho, né? Tem uma coisa que eu acho, que o Hobsbawm falava isso, que a história é uma ferida repetitiva. E isso é uma coisa que me pega muito, porque eu acho que enquanto a gente continuar repetindo a história como cacuete, uma das imagens mais assustadoras para mim na pandemia foi quando saiu existe uma ilha em Nova York chamada Hart Island, que é a Ilha da Morte. Ela fica ali nos arredores do Bronx. E durante a epidemia da AIDS, no boom da epidemia da AIDS na década de 80, era um lugar onde os corpos eram enterrados anonimamente, porque as pessoas eram abandonadas pelas famílias, enfim. Existia aí uma enorme estigmatização nos primeiros anos da epidemia da AIDS, porque não se sabia nada sobre, né? Então eles eram enterrados em covas anônimas, com números, e essa ilha, agora, na pandemia de Covid, Nova York foi uma das cidades mais né, foi o epicentro da epidemia durante muitas semanas, essa ilha foi revitalizada, ela foi revisitada da mesma forma. Então, a gente tem duas fotos. A foto da ilha, hoje, enterrando as pessoas com a Covid, as vítimas de Covid, em caixões, em valas anônimas, as pessoas todas paramentadas, né, porque a coisa do contágio, igual, a mesma imagem, não muda nada. Me assustou muito, assim. E essa não vai ser a última pandemia do mundo. Eu espero, então, que a gente aprenda alguma coisa para lidar de uma forma diferente na próxima, sabe? Que eu não sei se vai ser a nossa geração que vai pegar, se vai ser uma outra, se vai ser os filhos dos nossos filhos, mas que a história possa não se repetir como esse cacuete, que ela possa se repetir como aprendizado, espiralado, sei lá. Eu gostaria de falar uma coisa que está me passando desde ontem, é que essa mudança, né, que o Ronaldo falou, e na realidade a gente começa a ver como as pessoas realmente pensam, né? Todo esse tempo aqui, desde 2018 até agora, a gente tem visto, como gostam de dizer, as máscaras caírem, né? E fico pensando que agorinha vai entrar alguém aqui na nossa live para detonar, como fizeram ontem, com pelo menos 3 lives das relações raciais. Não sei se vocês acompanharam isso. Invadiram e colocaram algumas coisas assim bem, bem chatas e bem feias, e eu não sei a quem eles acham que estão atingindo fazendo isso, né? Eu sou bem relaxada com relação a essas coisas, mas fico pensando que é esse espaço que o mundo tem para essas pessoas e para a gente como a gente. Então, a gente precisa realmente saber qual é o nosso perfil nesse novo mundo que traz coisas do velho mundo e agora talvez mais explícitas, né? Porque esse momento da tecnologia faz com que as pessoas pensem que liberdade de expressão é outra coisa e elas não sabem o que é liberdade de expressão. Voltando à questão inicial, que é o interior isolado do interior, e eu venho de um teatro periférico de interior que não tinha oportunidade alguma, porque era um grupinho de bairro com crianças do bairro, e a gente se movimentava e fazia as nossas próprias coisas, de vender comida a pedágio, e eu fui com esse grupo 2 vezes lá para o Festival de Curitiba, né, no Fringe, e
E foi uma experiência de ir porque a gente só queria ir mesmo, né? Era uma oportunidade de sair. Então, acho que para gente que vem do interior, o isolamento, e esse isolamento que a gente está falando, não é o isolamento das políticas de acesso dos grupos, ele toca principalmente na nossa relação, né? Que se a gente faz as coisas por vontade, e de uma forma ou de outra, movimenta e mobiliza recursos, e faz um festival, e faz um espetáculo, e monta um figurino, nesse momento, a nossa proximidade fica um pouco abalada. Eu acho que essa é a diferença. Não pelo que a gente já sofre, porque a gente já acostumou a sofrer, e embora lute, e é muito ruim falar, né, que acostumou a sofrer, mas isso é só um trocadilho, assim. Que a gente sabe lutar contra o sistema, né, mas a gente precisa agora aprender a lutar contra a ausência dos nossos parceiros do nosso dia a dia, que são as pessoas que estão ali firmes com a gente e trabalhando para que a gente consiga se projetar. E aí está a questão, né, do teatro online, o teatro virtual é teatro? Não sei. Mas se é o caminho agora para a gente não se afastar, que seja o caminho para a gente não se afastar e não perder o rumo do que a gente faz, né? Isso eu acho que já soa até como um conselho, né? Eu não tenho aqui, mas eu ia até colocar aqui, eu posso depois deixar lá no Facebook o link dessa aula que eu falei, porque a gente fez um exercício e eu pedi para eles fazerem alguma coisa, assim, eram pessoas que eu não conhecia, mas eles tiveram a confiança de fazer essa certa coisa e depois a gente montar e mostrar e falar da sensação desse nosso corpo e quanto isso foi bom ou quanto não foi bom fazer. Então, eu acho que esse momento leva a gente a pensar nisso. Isolados, sempre estivemos de políticas públicas de entendimento do que a gente faz, mas esse momento aqui a gente precisa pensar como é que é viver isolado daquelas pessoas que somam com a gente o tempo todo, de não ter essas pessoas próximas, que é o que a gente não tem, né? Assim, pelo menos eu não tenho as pessoas que trabalham comigo junto de mim, fisicamente, mas tenho virtualmente. Então, agora a gente precisa se virar nessa questão também. Gostaria de ler mais um comentário aqui, um questionamento, do Anderson Feliciano. Ele diz o seguinte: Cidinha da Silva tem um conceito que gosto muito, tecnologia ancestral de produção de infinitos. Pensando nisso, gostaria de saber o que tem encantado vocês em meio a tudo isso que estamos vivendo. Quem gostaria de repente, ter algum comentário nesse sentido? Então, o que tem me encantado é o meme lazarento que soltaram, que é assim, uma pessoa em cima pergunta na tirinha, como que você consegue viver sem o shopping, sem o mercado, sem, sei lá, o baile, sem a festinha, sei o quê. Aí a pessoa embaixo fala assim, é porque eu cresci na aldeia. E é isso que está me encantando agora, sabe, assim, esse outro mundo aí não é o meu mundo. Então, assim, me encanta demais ter tido a oportunidade de estar do outro lado. Me encanta muito, assim, de acostumar meus filhos vivendo desse outro lado, e a gente sofre menos, porque eles não têm esses hábitos, que são esses hábitos de consumo que despejam no nosso colo todo dia, né? Embora eu more na cidade, é isso que me encanta, todo dia eu acordo e me encanto com isso, sim, com nada, né? Porque o que eu tenho é minha casa, minha comida, minhas árvores, meus filhos, meus pais, meus irmãos que moram todos ao meu redor, e eu não tenho mais nada além disso, assim. Então, isso me encanta muito, não ter. Isso é muita coisa. Me encanta demais. Eu pego a deixa da Naine para dizer que o que tem me encantado, na verdade, e já tem me encantado um pouco antes da pandemia, são essas produções de saberes outras, assim, que elas não são produzidas ou feitas a partir desse lugar eurocêntrico, branco, ali que a gente sempre bebeu nessa fonte muito, né? Então eu lembro assim na minha trajetória ali do teatro, quando eu entrei na escola, a gente é obrigado a ler, a gente é bombardeado com todas essas referências, assim. E aí, de um tempo para cá, até por todas as questões que me atravessam e como eu fui caminhando, e o que tem me interessado na arte é um pouco essa decolonização, assim, né? Pensar
nessas epistemologias do Sul, que é essa produção de conhecimento que não é da academia, que não é feita desse lugar que a gente valora como o lugar supremo do saber, entendeu? Então eu tenho me encantado pelas narrativas dos povos imaginários, por exemplo, que as pessoas estão produzindo essas narrativas. Então, nessa quarentena eu li 2 livros que foram fundamentais assim para mim. Um é do Ailton Krenak, que é o 10 Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o livro do Schopenhauer, que chama A Queda do Céu, que é a cosmogonia, esse livro é uma bíblia. Neste livro está tudo o que a gente tem que fazer se a gente quiser sair disso tudo e continuar existindo. Se a gente não quiser repetir a história como cacoete, tá tudo lá. O Schopenhauer já disse, gente, é difícil, porque é um livro de quase 900 páginas, mas tá tudo ali. Tá tudo ali. Para mim é a Bíblia que a gente tem que seguir. Menina, você gostaria de comentar em relação a essa questão? É mais cotidiana, talvez. Eu descobri agora, que eu estou tendo que ficar em casa, que eu fazia décadas que eu não ficava em casa. Porque eu saí para trabalhar o tempo todo, e viajando, né? Agora, esses últimos 3 anos, viajando muito. Então, eu perdi um pouco a referência da minha casa, do meu lugar, do meu espaço, do meu filho, da minha relação com ele, da minha relação com fazer comida. Eu gosto de fazer comida, mas assim, de ter que fazer todo dia essa rotina que a minha sogra, de 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, faz todo dia, que é fazer a comida, lavar a louça, cuidar das coisas, essa vidinha Misha, como diz o Dalton Trevisan, né, a vidinha Misha, para mim está sendo um encantamento, porque eu estou redescobrindo essas coisas, não que eu não as tivesse, só que eu estou fazendo isso todos os dias, né, então, comprei farinha orgânica aqui, eu não achava lugar nenhum, pedi, eu tinha que pagar, o frete era o mesmo, porque não se tem essa farinha aqui no Brasil, aí eu achei em Capanema, que é no interior do estado do Paraná, essa farinha orgânica, no pessoal que produz lá, aí pedi 25 quilos de farinha, porque era, né, então essas coisas, assim, né, então a gente está fazendo coisas com essa farinha, né, isso, assim, são coisinhas, ver um filme, parar para ver, ouvir podcast, por exemplo. Eu não ouvia muito podcast, eu só ouvia podcast de música. Estou ouvindo, enquanto estou fazendo outra coisa, estou ouvindo, como se fosse rádio, podcast é um rádio, né? Então, estou ouvindo podcast, que é um rádio, vendo cursos, ouvindo cursos da Casa do Saber, do Itaú Cultural, que tem coisas ótimas, isso, essas coisinhas pequenas do dia a dia. Muito bem. A gente está caminhando para o final, né? Aqui, porque tem umas pessoas aqui que são muitos meus amigos, a Cetânia Farias, maravilhosa, que está aí, de Porto Alegre, que é grande atriz, uma das grandes atrizes do Brasil, Ricardo Leandro, que trabalhou comigo, que foi meu aluno, Nelly, que é lá de Salvador, numa biblioteca comunitária, uma mulher que abriu uma biblioteca comunitária na frente da pousadinha que ela tinha ali em Morro de São Paulo, o Gilson do Circo Pisca Pisca, enfim, é isso. Não, é só para dar um oi para as pessoas. Registrar a presença delas, né? Tem uma provocação aqui, ó. A Dora está perguntando se há algum interesse de alguém dessa roda, né, de montar um grupo para oficinas teatrais, digital, online. Olha, gente, eu não quero, não. Eu já tenho
muita oficina na vida, eu falo que eu estou de ressaca de algumas coisas. Oficina é uma. Nada contra ninguém, mas é porque... Ronaldo? Então, eu acho complexo também. Eu tô dando esses cursos online, né? Que na verdade eu estou indo para a terceira turma, que enfoca os discursos artísticos sobre HIV/AIDS. E aí, em julho, a gente vai lançar um segundo módulo e um curso novo que parte da ideia do fracasso, na verdade. Ela é baseado num livro chamado A Arte Queer do Fracasso, que é essa perspectiva de a gente olhar o fracasso como, na verdade, uma espécie de arte queer, porque é a ideia de pensar ele como uma recusa a essa ideia heteronormativa, por exemplo, de sucesso, né? de meritocracia, enfim. E aí eu tenho achado esse lugar, que é um lugar misto aí, de produção de pensamento e, ao mesmo tempo, de troca, porque a gente tem feito de um jeito que as pessoas estão presentes ali, podem falar, podem se colocar, e a gente propõe alguns tipos de exercício que tem mais a ver com produção de texto. Tem sido bacana, tem sido assim, um respiro nessa quarentena, e tem dado uma sensação de encontros possíveis, né? Então, e a gente tem pensado também isso de uma forma muito democrática, assim, sabe? Porque eu tenho visto, tem umas coisas que me assustam também. Às vezes eu vejo um negócio e falo assim, nossa, tô super interessado, o que eu vou ver, a pessoa tá cobrando R$500. Eu falei, gente, você tá onde? Você tá em coma? Porque não tem como você propor isso, chega a ser indecente até nesse momento, né? Então a gente tem feito de um jeito assim que é tipo muito, muito acessível, porque a ideia mesmo é difundir e trocar conhecimento. Eu acho que isso tem me interessado. Eu esqueci de falar uma coisa, que eu vejo que algumas pessoas estão fazendo e eu também. Eu estou conseguindo fazer regularmente, eu tenho problema com coisas regulares, a não ser ensaio e apresentação, mas regularmente exercícios chineses, toda segunda, quarta e sexta, que a Fádua, que é uma pessoa... Adoraria. Então, a Fádua, vou te passar. E depois ela disponibiliza no Facebook. Eu fiz 2 aulas com ela no Rio de Janeiro, presencialmente, maravilhosa, e ela está disponibilizando essas aulas. Então, eu faço no mesmo horário que ela dá, porque se eu não fizer no mesmo horário, para mim parece que não estou fazendo. Eu não consigo entrar lá e ver, ela disponibiliza e é ótimo. E isso tem me conectado comigo e está me dando um centro, assim, um equilíbrio. São exercícios muito leves, mas muito profundos. Queria dizer isso. Ana Paula Bouzas, que estava aqui, não sei se ela ainda está ainda, mas ela também, só falando com isso, A Fádua, ela com ela ontem. Ela também está dando uma oficina de corpo todo dia, e eu falo, nossa, eu preciso entrar, porque eu estou abandonado, assim, corporalmente, sabe? Está sendo a coisa mais difícil para mim, e eu sinto que eu preciso resgatar isso aí. Olha aí, ó, a Fádua está aí, ela acabou de botar, eu falei dela, ela está aqui, ó, Fádua de Souza Agostinho, ela é ótima. Ai, que bacana. Porque assim, sabe como é que a gente muda isso? É fazendo, não tem jeito, Ronaldo. Né? É verdade. E ela é ótima. E a Vanessa Juliana lembrou aqui. E aí, a Ana Paula também, a gente acabou criando um curso que a gente achou que ia dar agora, mas a gente está entendendo talvez que a gente vai adiar ele, porque é uma ideia de compartilhamento de processos, inclusive. É um chamamento para chamar Bitse, e a ideia é um pouco que outras pessoas se juntem, que estejam criando coisas nessa quarentena, tentando também entender o que é isso, que caminho é esse, né, do online, porque eu tenho a sensação, essa semana eu recebi um convite do Itaú Cultural para a Mostra Todos os Gêneros, que vai acontecer no final de agosto, e ela vai ser toda online, eles já fecharam a programação. E aí o convite é maravilhoso, porque é um projeto chamado Cenas Encomendadas, eles convidaram 3 artistas de teatro, tem uma provocação que tem a ver com o tema da mostra, que é masculinidades, e aí você tem que criar uma cena. Aí eu falei assim, nossa, que maravilha, criar uma cena.
Aí, logo de seguida, eu pensei assim, nossa, mas não é criar uma cena do teatro como eu criei. E aí eu já comecei a ficar tenso, porque assim, eu preciso... A gente agora está tendo que lidar com a criação da cena e entender de outras ferramentas para fazer isso caber neste formato. E são coisas que, por exemplo, são ferramentas que eu não tenho, por exemplo. Porque eu sou um homem de teatro, eu sou uma pessoa do teatro, entendeu? Quer dizer, tenho experiência com cinema, já fiz, mas aí o cinema é aquela coisa, tipo, eu vou lá e empresto, porque no cinema você empresta o seu corpo, a sua paciência para aquela engrenagem toda ali, que você é uma das coisas só da engrenagem. E aí a ideia dessa oficina com a Bolsas era um pouco essa, é um pouco essa. Só que a gente entendeu que tá muito cedo, a gente vai adiar ela talvez para o início de agosto, porque eu acho que agora vai começar um processo que é do entendimento de que vai existir uma série de coisas que vão ser feitas dentro desse formato. E as pessoas vão começar a precisar criar projetos assim, né, por uma necessidade, ou até porque vão estar em algum edital, enfim. E aí a gente vai jogar isso para agosto para ver se dá tempo das pessoas também se animarem. Então a ideia é troca mesmo. Provocar, a pessoa responde, enfim. Eu acho que a gente não pode perder o público, sabe? Não sei como, mas a gente não pode perder o público, porque o público nunca foi fácil e é o nosso objetivo, né? Se a gente perder o público, então a gente tem que fazer mesmo ações para manter isso pulsando, né? Então, só para concluir, o comentário que ela fez foi o seguinte: ano que vem faz 10 anos, vem sentir conosco o que é o teatro desde aqui para lá e desde lá para aqui. Então, é um convite, né, para o festa ano que vem, que esperamos que seja como foi nos anos anteriores, né, presencial. Isso que o Ronaldo estava falando me fez ter coragem de falar uma coisa aqui, porque tem, talvez, né, é complexo. Mas eu acho que o teatro ele precisa ser ainda mais coletivo para dialogar com uma outra arte, que é o cinema. Porque eu tive uma experiência na quarentena, eu não estou tendo muito tempo de assistir tudo que eu tenho oportunidade de assistir online, porque são muitas coisas. Então, eu não estou tendo esse tempo, eu não estou tendo essa condição, né? Mas eu assisti um espetáculo que tem 1 milhão de visualizações no YouTube, né? Então, eu fiquei pensando se esse também não é um caminho até para a formação de público, né? Porque o grupo faz um espetáculo, ele vai circular algum tempo esse espetáculo, né? Tem espetáculos que vão circular 15 anos, vão circular 2 anos, mas vai chegar um momento em que ninguém quer mais. Os atores não querem mais fazer, querem fazer outras coisas, né? O diretor também quer outro projeto. E aí, esse talvez é o momento em que esse material possa ser disponibilizado com a qualidade que ele merece, que é o trabalho do profissional do cinema, né? Porque não é uma filmagem qualquer, não é uma condição qualquer, é pensar para isso, né? Quais são os pequenos ajustes que vão ser necessários ali para disponibilizar isso de uma forma que não perca tanto a qualidade, né? Até porque, veja bem, um espetáculo que eu assisto lá, numa condição dessa, pode despertar minha curiosidade para assistir o que esse grupo está fazendo na atualidade no teatro, de verdade, né? No teatro no modelo que a gente conhece hoje, né? Então, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Que a gente talvez precisasse começar a pensar nisso como uma perspectiva, porque como é que você leva 1 milhão de pessoas para o teatro, né? Nas salas de teatro, né? Então, por mais que o espetáculo fique 20, 30 anos em cartaz, é um público, né, inviável, né? E aí a gente tem essa possibilidade, talvez, né? E talvez a gente tenha mais clareza disso agora. Não sei, uma provocação também aí. Valéria, você sabe que eu estava lendo hoje, não sei aonde exatamente, mas era na internet, que falava o seguinte, que talvez, porque você está falando uma coisa, eu vou falar uma outra que é um pouco contrária até, que é talvez a gente volte ao teatro lambi-lambi. Por exemplo, o teatro lambi-lambi talvez tenha espaço. O lambi-lambi é aquele que você entra naquele coisinha ali e vê só uma pessoa ver.
não sei, pode ser, né, que a gente, pode ser isso, né, e aí eu acho que aí o audiovisual vai ter mercado para o audiovisual, né, tá tendo, vai ter mais. Agora, teatro, a gente fala sempre isso, né, que teatro filmado é péssimo, então tem que ser muito bom, né, para a gente não perder o público, né, mas talvez seja, talvez um outro caminho, talvez a gente faça para menos pessoas, não sei. Mas é engraçado, Valéria, essa fala me fez pensar aqui uma coisa que fico pensando também se nesse futuro pós-pandemia a gente não perceba de vez assim a importância de circular, né? De circular, porque quando você fala assim, nossa, é isso, né? Eu vi lá uma peça, 1 milhão de visualizações, né? Quando a gente coloca, deixa hoje mesmo a gente está aqui, a Renata Carvalho, minha amiga que faz o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, liberou o link, está passando, acho que agora no YouTube, uma peça que foi censurada, que é tipo super importante aí, porque traz essa provocação desse Jesus travesti, né, desse Jesus sendo representado por esse corpo trans, e tem 1 milhão de pessoas, gente, sei lá. E então eu sinto que tem público, mas existe uma política que dificulta a gente de circular, entendeu? Mesmo com os espetáculos, né, a Nena sabe, mesmo com os espetáculos menores, mesmo com os espetáculos mais simples, a gente não tem um edital público de circulação nacional nesse país há mais de 4, 5 anos. O último que existiu era o Miriam Muniz, que eu nem sei quando foi a última edição, e eu lembro, por exemplo, de, graças ao Miriam Muniz, levar, por exemplo, o Cunim, com uma peça sobre a questão queer, para o interior do Pernambuco, para o interior de Alagoas, para o interior do Acre, sabe? É muito bacana poder viajar. A gente tem esse público. Então, eu acho que também essa coisa de não poder sair, estar isolado e ter uma infinidade de coisas para ver que estão sendo colocadas, né, se tornando acessíveis, que a gente possa lá na frente dizer, puxa, então a gente pode criar sim essa capacidade depois disso tudo, né? Que é levar o teatro para outros lugares, assim, trazer os outros lugares para os grandes centros, sabe? Isso que a Naine fala é muito sério, assim, a gente não se conhece, né? Mas a gente não se conhece porque a gente não consegue. Quando a gente ganha um projetinho de circulação, a gente tem que botar a cidade do lado, porque é o que dá para fazer com dinheiro, né? A não ser que você faça um monólogo, né? Eu resolvi, depois de 40 anos de teatro, fazer um monólogo. Nunca achei que ia fazer um monólogo na vida. Eu tô nessa. Viajei muito. A gente apresentou para mais de 27 mil pessoas. Mas eu sei que porque é um monólogo. Viajo eu e o Vini, que é meu técnico, porque senão você não faz, né? Mas acho que tá vindo a era dos monólogos aí também. É verdade. Eu tenho certeza que o momento é de estudar a palavra transmídia e ver como é que ela cai sobre nossas produções, como é que a gente vai encaixar ela no nosso dia a dia e no nosso fazer. Nós somos transmídias e isso é certo, né? Agora, como a gente vai lidar com isso vai depender aí de como a gente aceitar isso no nosso dia a dia. Com certeza. Eu sabe que eu tenho usado uma palavra que achei boa, da gente ser mais poroso, sabe? Com relação a tudo que está acontecendo, assim. É isso aí. Gente, antes de abrir novamente a palavra aí para os nossos convidados, as pessoas que estão nos assistindo agora, eu peço que, se possível, preencha lá, por favor, a nossa pesquisa de satisfação. Então, está circulando um link, e se vocês puderem, 1 minutinho, responder lá as sugestões. Olha aqui, o Ronaldo falou do Miriam Muniz, né? Da falecida Funarte. É só para lembrar que o Brasil extinguiu o Ministério da Cultura, né? E aqui no Paraná, por exemplo, foi extinta a Secretaria da Cultura. Ou seja, se a gente depender deles, a gente está andando para trás, né?
Só para lembrar, É. né? Importante não esquecer, né? Nenhuma preocupação com as políticas da cultura, né? Nenhuma preocupação com a formação de público, nenhuma preocupação com a valorização da arte e da cultura. Não, mas eu vou falar que agora, a votação agora da Lei Aldir Blanc, que foi emocionante. A gente trabalhou um monte, foi emocionante, porque foi unanimidade, com exceção lá do Partido Novo, foi uma unanimidade, e mesmo as falas da direita reaça foram boas, eram falas que homenageavam, reconheciam o trabalho dos artistas, a cultura desse país. Então, isso foi não sei você, gente, mas para mim me deu um ar, assim, um respiro de que é possível também, no meio disso tudo, né? Agora o presidente tem que sancionar, né? Vamos ver o que vai ser. Mas, enfim, isso é quase inédito, né? Essa votação, né? É sinal que a gente está vivo. A gente está vivo. E a gente tem que continuar vivo. Esse momento de pandemia, vocês acham que ele contribuiu para fazer com que as pessoas valorizassem mais a arte e a cultura? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que só subjetivamente. Objetivamente, elas não estão ainda. Muitas delas não valorizam nem a arte, nem a cultura, nem a ciência, nem a universidade. Elas dependem para formar uma subjetividade, mas elas não se tocaram. Algumas delas não perceberam ainda. Eu tendo a achar um pouco... Eu acho que sim, no sentido... Eu tendo a concordar um pouco com a Naime também. Eu acho que, subjetivamente, é isso, né? Se a gente for parar para pensar, graças à arte que as pessoas não enlouqueceram ainda mais nessa perspectiva do isolamento, né? Se a gente for pensar, é isso. Só que eu acho que daí isso virar uma consciência que articule aí uma mudança de pensamento objetivo, político, para que a gente saia desse lugar, porque a gente está vindo de um país, a gente está num país que artista é vilão, né? De uma vilanização da arte e do ser artista, né? Confundindo o artista com vagabundo, quer dizer, uma coisa horrorosa, assim. Eu tenho uma parte otimista de mim que espera que algum clique se dê, mas essa parte otimista, ela luta o tempo inteiro com a parte pessimista, que fala assim, tem gente que nem a Covid vai conseguir dar esse clique. Mas talvez essa a gente tenha que lutar mesmo. Eu estava falando um dia desse, acho que era sobre quando vazou aquela reunião horrorosa lá do Bolsonaro, da equipe toda, e as pessoas falando, gente, essa reunião só mais favorece, né? Tipo assim, ela vai fortalecer as pessoas, os 30% lá que continuam. Eu falei, gente, esses 30%, se até agora eles não foram convencidos, eles não vão ter. Não tem convencimento ali. Ali é luta, entendeu? Com essa gente a gente vai lutar, né? Então, eu acho que tem uma parcela aí fascista que nada vai mudar. Mas essa daí a gente tem que partir para a guerra mesmo, para a guerrilha. Eu acho que quem não ia numa sala de teatro vai continuar não indo. Mas eu acho que mesmo não reconhecendo, porque a arte está entrando na casa das pessoas, elas estão tendo que ver. Então, eu concordo também com o que a Naime falou, mas eu acho que está tendo, pelo menos o cidadão comum, eu acho que está olhando para a gente, falando, é para isso que eles servem. Serve para alguma coisa. Assim, porque não tem noção, né? Tem gente que não tem noção. Tá vendo uma utilidade, acho que é isso que eu quero dizer. Porque precisa ter uma utilidade, né? Eu acho que foi isso que a Vanessa Juliana quis dizer também, uma relação pragmática com a arte, com a ciência, com o outro. Né? Nesse sentido. É concreto, né? E fica concreto, você está vendo ali, né? Você está podendo acessar, você vai ter que fazer, tem que fazer. E aí, nesse sentido, talvez isso seja a melhor coisa
para a gente, que essas pessoas percebam o caráter de utilidade da arte, porque a utilidade, né, o utilitário, é um pouco a linguagem desse sistema neoliberal, né? É tudo aquilo que é útil, que eles conseguem ler como útil, vale. O que é inútil, a gente joga. Então, sei lá, talvez a gente tenha aí uma certa vantagem nessa percepção utilitária aí. Eu acho, por exemplo, essa votação traduz um pouco, né? Traduz um pouco aí, né? Está dizendo alguma, está sinalizando alguma coisa, né? Quero crer. Queremos. Enfim, queridos. Muito bem. Gostaria de agradecer muito a vocês. Foram trocas assim, muito ricas nesse momento, né? E aí abrir para as considerações finais. Cada um tenha um tempinho aí para mais alguma reflexão, algo que queira socializar aqui com a gente. Eu quero fazer um chamado. Aliás, são vários, tá, gente? Se alguém quiser ficar meus amiguinhos nas redes sociais, eu coloco lá e aí vocês vão acessar. Aqui em Mato Grosso, os artistas de teatro, das artes cênicas, não só do teatro, das artes cênicas criaram uma campanha que chama Seja um Inspirador, que é uma campanha para arrecadação de dinheiro e de alimentos para depois ser doado para os artistas, tá? Então, já fez algumas rodadas de doações. Eu vou colocar lá no meu Insta e no meu Facebook, que eu tô com ele aqui só no WhatsApp, que as meninas me mandaram, mas tem uma conta bancária, tem um número de telefone, tem um e-mail para quem quiser colaborar com os artistas de Mato Grosso, tá? Tem bastante gente aí já nesse movimento, distribuição das cestas básicas e ajudar como pode, e também ajudar os povos indígenas, tem várias campanhas, quem pode fazer algum tipo de doação, a página da PIB, tem dos Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, a minha comunidade está fazendo sabão, e aí qualquer R$50, R$20, R$10, ou um litro de óleo usado é bem-vindo. Então, assim, depois vocês podem entrar e olhar nas minhas redes, que todas essas mobilizações estão lá. Dizer também que a gente tem um evento que estava programado para acontecer no primeiro semestre, chama Contos do Mato, aconteceria aqui em Cuiabá e vai acontecer no segundo, e a gente está nessa pendência de saber como é que será o segundo semestre. Então, além de convidar vocês a acompanhar se esse evento vai acontecer presencialmente ou vai que ele vira um evento virtual, a pensar o segundo semestre de vocês também, né? Porque tudo caminha para que a gente continue aqui nesse afastamento de corpos, mas o importante, fiquem vivos, foi bom estar com vocês, e na primeira oportunidade de estarmos juntos presencialmente, vamos aproveitar, porque é bom demais. Mas só tenho que agradecer também, é sempre bom, de qualquer corporeidade possível, é sempre bom a troca, encontrar o outro, encontrar quem a gente não estaria encontrando normalmente. Então, de alguma maneira, o festival, o Festo, né, esse ano, mesmo acontecendo dessa forma, ele está possibilitando encontros, né? Os encontros que são possíveis de serem feitos nesse momento. Então, agradecer, o papo foi incrível, aprendi muito, sempre aprendo muito, ouvindo, ainda mais mulheres maravilhosas como Nena, Naine, Valéria também. Obrigado, André, pelo convite. E dizer que quem quiser lá seguir também na rede, segue. Os cursos online estão acontecendo. A turma 3 do Como Eliminar Monstros, discursos artísticos sobre HIV/AIDS, acontece na última semana de junho. São 5 encontros que acontecem de segunda a sexta, acho que vai ser das 19 às 21. E aí tem todo um processo, né, de compartilhamento de materiais, é super acessível o investimento, mesmo assim, é R$50, e tem sido um lugar de encontrar muita gente bacana. Então, quem quiser, lá no meu Instagram também tem as informações, link para tudo, e a gente se encontra presencialmente logo logo, e é isso que a Naine falou, fiquemos vivos, porque é isso que eles não suportam, a ideia de que nós fiquemos vivos.
Não, eu quero dizer as mesmas coisas. Segue lá no Face, no Insta, a gente se encontra, a gente se fala, e que a gente viva o momento presente com plenitude, que a gente não, né, porque eu, por exemplo, sempre fiquei correndo para, né, porque tem que fazer uma coisa, fazer outra, que a gente esteja aqui e agora, e que a gente olhe para trás, para os que vieram antes de nós, para saber quem somos e para onde vamos, que é uma frase, né, velha de guerra, mas eu tenho pensado muito nisso, assim, onde estou, quem sou, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade, eu acho, de se olhar e se ver. É isso. Queria agradecer muito, muito, muitíssimo, André, você, Valéria, todo o pessoal do Festo, e é isso, a gente vai fazendo, a gente vai se encontrando. Muito bem, gostaria de agradecer novamente a vocês pelas trocas, né? Desejar vida longa aos projetos de vocês, desejar vida longa a esse festival e a todas as manifestações artísticas e culturais desse país, que são muitas, né? E agradecer muito por esses momentos compartilhados aqui. Muito, muito obrigada e tenham todos uma excelente noite. Os comentários aqui, muitos agradecimentos, né? Então, eu vou encerrar logo também, porque nós estamos com sorte, porque ninguém está detonando a nossa live ainda, né? Então, estava esperando o ataque, para ficar mais emocionado. Viva as mulheres da cena. Então, muito, muito grata por tudo. Tenham todos e todas um excelente final de semana e continuem acompanhando a programação. O Fest tem outras ações, outras rodas de conversa, e vai ser um prazer reencontrá-los nessas outras rodas também. E nós teremos o público para acompanhar o que essas outras pessoas têm a compartilhar conosco também. Muito obrigada, uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Tchau. É isso aí. Tchau, gente.